Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E no vídeo de hoje está bombando, cheio de notícias do Corinthians. Temos novas informações sobre o treinador Tite, sobre o treinador Mano Menezes, sobre Sampaoli, será que pode pintar no Corinthians? Vamos falar também sobre a renovação de Bruno Mendes. O vídeo hoje está imperdível, cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Então fiquem até o final desse vídeo para você sair daqui de forma atualizada. E já quero pedir humildemente para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque aqui no canal do Corintianeiro trazemos vídeos atualizadíssimos do Corinthians todos os dias, a partir das 11h30. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre contratações, sobre planejamento, sobre 2024 e sobre treinadores, porque eu estou puto de raiva com as últimas notícias do Corinthians, com as últimas informações do Timão, que vamos começar falando sobre o treinador Tite, que está avançadíssimo com o Flamengo. É o mesmo caso, fiel, prestem atenção, informação super importante. O treinador Sampaoli é o mesmo caso de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Mesmo que o Flamengo vença a Copa do Brasil diante do São Paulo, Sampaoli não será técnico do Flamengo para 2024. E o treinador Tite está avançadíssimo para fechar contrato com o Flamengo, com um contrato aí até milionário para o treinador Tite aí, numa casa equivalente a 3 milhões de reais mensais. Fiel, por que eu estou puto? Quem era o treinador Tite, o senhor Adenor, antes do Corinthians? Absolutamente ninguém. Ninguém conhecia esse treinador, com passagens obsoletas no Grêmio, em clubes de menores expressão. Tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, tudo que ele é hoje, o nome que ele tem, as 2 Copas do Mundo que ele disputou, foi graças ao Corinthians. Foi graças a títulos, foi graças aos 2 mais importantes, que foi Libertadores invicto e Mundial diante do Chelsea. Para mim, esse cara é um mercenário. Pode ser que o Tite venha até ser treinador do Corinthians ainda, porque não está nada fechado e o futebol é muito dinâmico. Mas para mim, o Tite hoje é o maior mercenário da história do futebol. Ele não tinha que nem estar cogitando o Flamengo, por tudo que o Corinthians proporcionou a ele. Nem cogitar o Flamengo ele deveria. Tudo que ele conquistou, disputando 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, sendo conhecido no cenário mundial como treinador, foi graças ao Corinthians. Tudo graças ao Corinthians. Eu até entendo que o treinador Tite não quis assumir o Corinthians tempos atrás, já com a temporada em andamento, já com o carro andando. Entendo, de boa, mas 2024 é tudo novo. E iria fazer pré-temporada com o Corinthians, iria começar do zero. Ele tem o dever moral de fechar com o Corinthians por tudo que o Corinthians proporcionou a ele. Mas isso é futebol, né, fiel? O que manda hoje é grana, o que manda hoje é dinheiro. E se o Tite realmente fechar com o Flamengo, porque está avançado, fiel, são 3 milhões de reais mensais para o treinador, coisa que o Corinthians não tem condições de pagar. Hoje os clubes mais ricos do Brasil é Flamengo e Palmeiras. Nenhum clube, aliás, tem condições de pagar um salário de 3 milhões de reais para um treinador, a não ser o Flamengo e o Palmeiras, que são os clubes hoje que têm mais dinheiro em caixa no Brasil. Mas, como eu disse, ele teria o dever moral de fechar com o Corinthians por tudo que o Corinthians proporcionou a ele. Sabemos que a nossa gestão é uma porcaria, sabemos que o nosso presidente é um cara horrível de gestão, um cara horrível de administrar. Sabemos que se a renovação e transparência ganhar, já ficaram 16 anos no poder, vão ser mais 4 anos de sofrimento, porque eles são horríveis, eles pensam no Corinthians em 5º plano, porque primeiro vem presidente, vem diretor, vem vice-diretor, vem vice-presidente, o Corinthians é lá para 5º plano. É isso que essa gestão sempre demonstrou, estando no poder 16 anos do Corinthians. Então a gente sabe de tudo isso no Corinthians, mas a obrigação do senhor
Tite, era fechar com o Sport Clube Corinthians por tudo que ele proporcionou na sua carreira, por tudo que ele fez por você. Você devia acertar com o Corinthians, ir lá e beijar a mão do Cássio, porque foi outro que proporcionou tudo a você. E o senhor é um dos maiores mercenários do futebol brasileiro, é o senhor. Você pode até fechar com o Corinthians ainda, porque futebol, como eu disse, é tudo dinâmico, tudo muito rápido. Porém, você não devia nem cogitar o Flamengo. Você já devia ter dispensado o Flamengo na primeira procura do Flamengo. Então o senhor, para mim, hoje é um hipócrita. O senhor, para mim, hoje é um mercenário do futebol. E tomara a Deus. Eu não sou diretor, eu não sou presidente, eu sou apenas um torcedor apaixonado que busca informações para trazer aqui no canal, para os inscritos e não os inscritos. Por isso que é importante que você se inscreva no canal do Corintianeiro, porque aqui eu não fico do muro e trago tudo o que vocês gostariam de falar, o que vocês pensam. Se vocês discordar também, vivemos em uma democracia, é só vocês comentarem nos comentários. Mas para mim, hoje, tomara que se o Tite não fechar dessa vez, que não entre nunca mais pelas portas do Corinthians. Porque o Corinthians está aqui e o Tite está aqui. O Corinthians é muito maior que Tite ou que qualquer clube do Brasil. Então as últimas informações sobre o treinador Tite é essa, pessoal. Está avançadíssimo com o Flamengo. Detalhe super importante. O Tite está avançadíssimo com o Flamengo. O Sampaoli está ameaçadíssimo a deixar o cargo. Por quê? Perdeu para o São Paulo, fez um péssimo jogo ontem contra o Goiás. Os torcedores nas redes sociais estão pedindo a cabeça de Sampaoli. O treinador que está sendo alvo de várias críticas, com problemas internos dentro do clube, com panela de jogadores, está um climaço. Por isso que o Sampaoli não será técnico do Flamengo, mesmo com o título da Copa do Brasil, que eu acho difícil acontecer, já que o Flamengo perdeu o primeiro jogo lá no Maracanã para o São Paulo. Fiel, mas a grande questão é que Sampaoli vai ficar livre no mercado e pode virar opção sim no Corinthians. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vanderlei Luxemburgo não é técnico do Corinthians em 2024. Mesma situação do Sampaoli, mesmo com um título aí da Sul-Americana. Vanderlei Luxemburgo já está descartado como técnico e graças a Deus. Ninguém aguenta mais o Luxemburgo uma temporada inteira com essas loucuras dele, com um treinador que não passa um treino tático, que é um treinador que apenas dá palestras motivacionais, que põe o treinador interino para dar os treinos táticos. Isso é horrível para um time do tamanho do Corinthians. Infelizmente, o Vanderlei Luxemburgo, vamos encarar a realidade aqui, está ultrapassado. Eu fui um dos caras que mais protegeu o Vanderlei aqui. Mas com as amostragens que temos que ser realistas e admitir que o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado. Não é treinador para Corinthians, isso é treinador para time pequeno, para Santos, para Fortaleza, para Palmeiras, para São Paulo. Para Corinthians não, cara. Ele não é digno hoje de estar no comando técnico do Corinthians. Então, graças a Deus que o Luxemburgo não está sendo nem cogitado para 2024. O que abre a vaga, já que o Tite está avançado com o Flamengo. Sampaoli deve ficar livre no mercado e deve despertar o interesse do Corinthians. Eu vou explicar para vocês o porquê, fiel. Porque o Mano Menezes, olha o tanto que engloba a incompetência da nossa diretoria. E é por isso que eu estou puto de raiva, fiel. E eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor aqui para o nosso canal. Mano Menezes também está avançado nas negociações com a seleção do Paraguai e pode fechar a qualquer momento. Diferente do Tite, ele pode fechar hoje, pode fechar amanhã, porque a proposta oficial do Paraguai já está na mesa do Mano Menezes para ele analisar. Então ele pode dizer sim a qualquer momento. Nesse momento que estou conversando com vocês, ele já pode ter dito sim e já pode ser treinador da seleção do Paraguai. Fiel, por que isso engloba na incompetência da diretoria do Corinthians? Porque já que o Tite está avançado com o Flamengo, já que o Corinthians procurou o treinador e ele só visa dinheiro, já que ele tem outros projetos para sua carreira, imediatamente qual que é o primeiro objetivo do Corinthians? Do presidente atual, do gestor atual. Liga para o Mano Menezes, mano, não fecha.
Precisamos de você em 2024. Você é a nossa melhor opção. Com o mercado brasileiro escasso de treinadores, Mano Menezes é a melhor opção que o Corinthians tem para começar o seu planejamento em 2024. O Corinthians deveria ligar imediatamente para o Mano Menezes, mandar o Tite para casa do chapéu e pedir, pelo amor de Deus, para o treinador não assinar. Fiel, mas o que está acontecendo com o nosso Esporte Clube Corinthians? Dois treinadores que têm história, que têm um elo, que têm vínculo com o Corinthians. A gente não devia estar passando por isso. Será que o nosso projeto é tão ruim assim? Mas o que acontece, Fiel? Os gestores atuais estão pensando somente em eleições, estão pensando somente em eleger o André Negão para presidente, para continuar a mesma corja, para continuar Duílio, para continuar Alessandro Nunes, para entrar André Sanches como diretor do Corinthians. Eles só estão pensando em eleições e não estão pensando no Corinthians, porque o gestor atual, o comandante do mais alto escalão hoje, que é o Duílio Monteiro Alves, deveria ter contratado o Mano Menezes ontem. Quer esperar o Vanderlei Luxemburgo na Sul-Americana por questão de ética, porque ele chegou até a semifinal? Ótimo, mas já assina um pré-contrato com o Mano Menezes. Não deixa ele fechar com a seleção do Paraguai. Isso é obrigação sua, Duílio. Mesmo que vocês venham perder a eleição. Corinthians deve começar 2024 com o que tem melhor de treinador. Não podemos fazer do Corinthians mais laboratórios de experiência. Não podemos renovar com o Juliano igual você está querendo. Igual o Gil com 36 anos de idade. Precisamos dar caminhos novos para o Corinthians, para o Esporte Clube Corinthians, para o maior clube do Brasil. Um clube que tem uma receita altíssima. Não pode ter um treinador obsoleto. Não pode fazer do Corinthians laboratório de experiência. Não pode ter Silvinho no comando técnico na pré-temporada inteira. Não pode ter Fernando Lázaro como técnico interino, pô. Se vocês amam o Corinthians, trata ele da altura que ele merece. Porque 40 milhões de torcedores, maior clube do Brasil, disparado se tivesse boa gestão. Então o que vamos esperar? O que podemos esperar nós, torcedores? Que perspectiva a gente pode ter do Corinthians em 2024, sendo que as duas principais peças de comando técnico que existe no Brasil já está avançado com outras equipes, porque vocês só pensam em eleições. A gente vai contratar quem? Vai fazer outro laboratório de experiência? Vai contratar outro treinador de meio nome para baixo? Então deveria ligar para o Mano Menezes ontem, fechar um pré-contrato com ele ontem e não deixar ele fechar com a seleção do Paraguai. Mano Menezes está avançadíssimo com a seleção do Paraguai. Assim como o Tite está avançadíssimo com o Flamengo. E pode fechar com o Flamengo assim que o São Paulo for campeão. Se assim for. Porque é lógico que eu vou torcer para o Flamengo. Então, mas se o cenário concretizar conforme estamos vendo, São Paulo se concretiza campeão, São Paulo é mandado embora no outro dia. E o Tite assina com o Flamengo no outro dia. Este é o cenário atual que estamos vendo. Essas são as informações que temos. E não é informações só do meu canal, fiel. Informações de vários canais conceituados, que eu nem vou mencionar nomes aqui, até para não ficar devendo aí nome de algum canal. Conheço várias pessoas, Capitão Corintiano, são todos amigos meus. Então não vou mencionar nomes aí, até para não esquecer de passar nenhum nome de outro canal importante. Mas não é só o meu canal. Então, o que temos que pensar, nós, torcedores, pensamos, obviamente, no nosso time do coração. Estamos 5 anos sem ganhar título por causa de má administração, fiel. Corinthians, eu repito todos os vídeos, chega a ser chato. Corinthians arrecadou 880 milhões em 2022. Tinha que ter um plantel competitivo, tinha que ter um lateral esquerdo, tinha que ter um meio ofensivo competente, tinha que ter um lateral direito para substituir o Fagner, tinha que ter um ponta para substituir o Roger Guedes. Pô, estão fazendo do Corinthians o quê? Estão fazendo o Corinthians ficar pequeno diante de uma administração medíocre, diante de uma administração pífia. Então nós, torcedores, já estamos cansados. Não existe o Corinthians ficar 5 anos sem título, pela grandeza que ele é. Não existe o Corinthians perder Mano Menezes para a seleção do Paraguai.
perder Tite, que é um mercenário sem vergonha, pro Flamengo. Então, já que não quer, manda esses caras pra casa do caralho e começa a administrar o Corinthians conforme ele merece. Mas o que nós não queremos ver aqui é um time passivo. O que nós não queremos ver aqui é um time em 2024 chutando uma bola no gol. Igual vários jogos do Corinthians aí, que terminou até jogos aí sem chutar pro gol, fazendo jogos horríveis, difícil de assistir. Jogos sem criatividade, sem criar, sem dar 3, 4 chutes ao gol. Isso nós não aguentamos mais. Queremos um time competitivo. E entre Vanderlei Luxemburgo e Sampaoli livre no mercado, eu prefiro o Sampaoli. Por isso que eu pus o Sampaoli na capa. Porque vai virar opção, se já não virou. Fiel, importante que aqui no canal do Corintianeiro a transparência com vocês é total. Eu priorizo a verdade, somente a verdade com vocês. Não importa com like, não importa com visualização, importa com a verdade. Sampaoli, não existe nenhum tipo de negociação com o Corinthians hoje, mas vai virar opção. Vai virar uma das primeiras opções do Corinthians, porque é o único que vai estar livre no mercado. E entre ele e Vanderlei Luxemburgo, eu prefiro o Sampaoli. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor para este canal. E eu respondo todos os comentários, sem exceção alguma. Porque agora vamos falar de Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, que tinha reunião marcada. E mais uma vez, os empresários do Bruno Mendes dispensaram o Corinthians e desmarcaram a reunião. Em outras palavras, Bruno Mendes está praticamente fora do timão. Jogador aí de apenas 23 anos, com passagem na seleção do Uruguai. Um jogador que vem se destacando, que toda vez que entra, cumpre o seu papel, faz um bom futebol, erra pouquíssimo, tem perspectiva de venda, não deve renovar com o Corinthians e é outro jogador que pode ir para o Flamengo ou para o Internacional de Porto Alegre. O Corinthians não valorizou o jogador lá no início e agora fica correndo contra o tempo. Já é a terceira vez que os empresários do Bruno Mendes desmarcam a reunião. Isso para mim está mais que claro que ele não quer fechar com o Corinthians. Ou vocês têm dúvida? Bruno Mendes não quer fechar com o Corinthians. O Corinthians já perdeu o zagueiro para o Flamengo ou para o Inter. É outro jogador também que você não quer contratar. Não fique insistindo, pô. O Corinthians está aqui, o Bruno Mendes está aqui. Vocês deveriam valorizar o cara lá atrás, mas vocês valorizaram o Gil, com 36 anos, errando todos os jogos, com o Bruno Mendes comendo o banco. Essa é a comissão técnica que essa gestão pôs. Com cadeira cativa de Gil, com cadeira cativa de Fagner. Que perspectiva o jogador tem de renovação? Qual o medo dele renovar agora e comer banco mais um ano? Sendo que lá no Internacional ele foi titular. Mas o Bruno Mendes também não é nenhum craque pra gente ficar se humilhando a ele para ele renovar contrato com o Corinthians. Manda embora, pica a mula, não quer renovar, não marca mais reunião. Vocês estão diminuindo o Corinthians diante de jogadores baixos. Cara, chega pro Bruno Mendes, você quer ou não quer? Tchau! Corinthians é assim, Corinthians é muito grande para insistir para qualquer cara, para qualquer treinador, para qualquer jogador, fiel. O que nós precisamos é recuperar o nosso poder de contratação, o nosso poder aquisitivo. Com o dinheiro que o Corinthians arrecada nos jogos, com bilheteria, com venda de camisa, com sei lá o que, com marketing, com sei lá o que, investir pesado no mercado. Corinthians perdeu absolutamente seu poder de compra, só fica contratando jogadores com oportunidade. Desculpa, fiel. Com oportunidade de mercado, jogadores em fim de contrato, que vêm de graça. Pô, cadê o poder de compra do maior clube do Brasil? Nossa, cara, eu fico puto de raiva. Ver um time do tamanho do Corinthians aí, não disputando o título, brigando na parte de baixo da tabela, sendo eliminado na fase de grupo Libertadores, sendo eliminado na semifinal do Paulistão em casa pro Ituano, quase saiu da Copa do Brasil pro Remo, cara. Isso não é Corinthians, fiel. Isso não é Corinthians. Até o Corinthians, que foi rebaixado para a Série B, estava melhor que esse Corinthians de hoje. Corinthians só não está pior, vocês sabem por quê, fiel? Por causa do Roger Guedes,
que tem 43 gols, que tem uma porrada de jogada individual, que decidiu vários jogos pro Corinthians. É por isso que o Corinthians não tá mais abaixo na parte da tabela. Então, o que nós, torcedores, esperamos, fiel, já com essas notícias atualizadas do Corinthians sobre o Tite, sobre o Mano Menezes, o que nós esperamos é um 2024 com capacidade de título, com um plantel competitivo, não com renovações de Juliano, de Gil, começar isso tudo de novo, traz uma especulação aqui, traz um jogador meia boca aqui, traz um jogador fim de contrato ali e começa a formar um plantel de mediano para baixo. Não! Queremos um Corinthians com contratações firmes, com caras de nome, com perspectiva, com caras de futuro. É isso que nós queremos pro Corinthians. E temos capacidade, basta administrar o financeiro que entra no caixa certo. Aí sim vamos progredir e voltar a ganhar títulos. Estou certo ou não, fiel? Se não tiver, temos uma democracia, é só vocês comentar aí. Quero agradecer demais a presença de vocês, o meu muito obrigado. Agradeço muito a presença de vocês, estamos voltando aos poucos aí, com vídeo todos os dias, 11h30. Não deixam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!